Meus amigos, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. E estamos aqui, mais uma vez ainda, através da nossa Casa do Caminho, ligados pela internet, né? Porque não temos ainda condições de estarmos presencialmente, mas esperamos que o nosso estudo, nossas reflexões, sejam bem proveitosas sempre para todos nós, porque isso é que a Casa do Caminho nos oferece, né? E nós somos muito agradecidos por isso. A espiritualidade amiga, que nos dá essa grande oportunidade de estarmos juntos, estudando, refletindo sobre as questões pessoais nossas, as questões espirituais nossas, melhor dizendo, né? Então, meus amigos, vamos primeiramente fazer uma pequena prece para que a gente possa pedir a ajuda do plano espiritual, para que fiquemos focados no estudo e que Jesus possa nos abençoar sempre, é o que nós pedimos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, plenamente agradecidos, Senhor, por essa oportunidade de trabalho, de estudo. Como é importante para cada um de nós, Senhor, as reflexões que fazemos, o estudo, o entendimento que vamos tendo através dos teus ensinamentos, do teu evangelho, do livro dos Espíritos que os Espíritos trazem para todos nós, para que a gente possa, Senhor, entrar novamente no caminho reto, chegar até ti um dia. Muito obrigado, Senhor. Irradia por todos nós, nos nossos lares, a tua doce e serena paz sempre. E ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, para nossa segurança. E que seja em teu nome, Senhor Jesus. Que seja em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa Casa do Caminho, esses espíritos que nos sustentam o tempo todo, Senhor. E que seja, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que é nosso Pai, que pedimos nesse momento a permissão para iniciar as nossas reflexões, os nossos estudos do Livro dos Espíritos na nossa Casa do Caminho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós estamos hoje na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, em que vem falando sobre a pluralidade das existências, e nós vamos estudar hoje transmigração progressiva. Então, basicamente, dentro da doutrina, nós vamos falar sobre reencarnação. Reencarnação, esse tema básico da doutrina, que eu acho que é o que mais nos chama atenção, porque a maioria de nós, antes de adentrarmos para esses estudos da doutrina, a gente sabia que existia uma outra vida, a gente andava por outra religião, mas não tinha essa noção da necessidade de evolução que nós temos através da reencarnação. Então, é um assunto importantíssimo e, olha, estudar uma vez só não é suficiente, não. Temos que estar sempre estudando e sempre pensando nisso. O que somos nós? Espíritos. Nós somos espíritos imortais que estamos, nesse momento, habitando este corpo, por mais uma etapa da nossa fase evolutiva, mas uma oportunidade que Deus e que Jesus e que os espíritos amigos estão sempre nos guiando para que a gente caminhe bem, para que a gente evolua. Então, meus amigos, não estamos mais no momento, nós que somos espíritas, de ter a ilusão de que Deus nos preparou, Deus nos criou simples e ignorantes, que nós sabemos disso, temos toda a condição de chegar lá à perfectibilidade, chegarmos a anjo, e que da noite para o dia nós conseguiremos isso. Não, nós não temos essa ilusão. Nós sabemos que o trabalho é muito trabalho. O trabalho vai ser árduo, é árduo. E Kardec já nos dizia: sois artífices do vosso destino. Então, nós somos os responsáveis pelas nossas... Desculpe que eu estou muito congestionada.
nós somos os responsáveis, através do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas, pelas nossas próximas encarnações, reencarnações. E até por essa aqui mesmo, né? Porque nós ficamos, geralmente, olha só como é que a criatura está, nós ficamos, geralmente, deixando a vida passar como se não soubéssemos disso. E nós não temos esse direito mais. Todo o ensinamento chega para a gente. Então, nós não podemos deixar simplesmente a vida passar sem aproveitá-la. Mas o que eu estou dizendo de aproveitar é no trabalho no bem, procurando nos conhecermos e dizer, eu sou um espírito. Eu sei que eu sou um espírito. Não estão me falando isso aí, passa, você é um espírito. Não, eu sou um espírito. Estou nesse corpo, nesse momento. Já tive muitas vidas lá atrás, terei muitas vidas na frente, mas estou em processo evolutivo porque a lei de Deus é de progresso. Se eu ficar andando devagar, mais demorarei a ser feliz. E eu procuro a felicidade. E, meus amigos, vou dizer uma coisa a vocês, a verdadeira felicidade ainda não é desse mundo. Porque estamos encarnando ainda, reencarnando, no caso, no mundo de expiações e provas. Expiações, espíritos, nós somos altamente devedores às leis de Deus. Então, estamos tendo essa oportunidade. Jesus é nosso mestre, nosso guia. Ele disse um dia que nenhuma ovelha do Pai se perderia, que ele não ia permitir. Então, ele está no comando dessa nave chamada Terra, do nosso planeta, ele está no comando. Então, tudo que nós precisamos e que passamos é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso aprendizado. E a gente vai ver aqui no estudo que a história de nós não gostarmos de passar pela dor, que ninguém gosta, tem medo, é necessário nesse momento ou em qualquer outro momento das nossas vidas. Porque se a gente não passa pela situação difícil em que nós não aprendemos ainda, nós temos que passar para aprender. Nós temos que aprender. Porque em cada aprendizado desse, a gente vai caminhando, vai subindo um degrau mais lá para cima. Ou seja, para a história que nós estamos programando de sermos um dia espíritos puros. Nós teremos um dia a condição de chegar onde Jesus chegou. Nós temos essa chance, essa oportunidade. Estamos nessa caminhada. Então, nós que já estamos estudando e sabendo sobre isso, nós não podemos mais dizer que nós não sabíamos. Nós vamos ser cobrados, sim. Uma hora nós vamos partir daqui, né? Nem gostamos de falar muito, ninguém gosta, mas nós partiremos. Porque a lei é nascer, renascer, morrer, voltar, essa é a lei. Então, um dia nós partiremos e chegaremos no plano espiritual e quando nos for mostrado como foi a nossa vida e que nós sabíamos, pior é isso, nós sabíamos, por que não fizemos? Aí a gente se programa, faz um novo planejamento para retornar para um corpo de carne. Que corpo será esse? Não sabemos. Vai ser o corpo necessário que nós vamos programar no plano espiritual para que a gente aproveite o máximo a encarnação. Deus, quando nos criou e nos deu essa possibilidade de caminharmos com as nossas próprias pernas, ele nos deu todo o aparato necessário. Né? Nos deu todo, nós temos toda a condição de sustentação para caminharmos bem. E assim mesmo ainda resvalamos. Então, a questão é, não podemos, nós, principalmente nós que estudamos doutrina espírita, não podemos ficar parados. E muitas das vezes a gente fica, né? E como ficamos parados, né? Meu Deus, mas vou fazer isso amanhã,
Ah, meu Deus, agora então que nós estamos afastados da nossa casa esse tempo, estamos sentindo uma falta, porque a nossa mediunidade fica totalmente estrambelhada. Mas, por outro lado, a gente está se acomodando. E é por isso que a Casa do Caminho, os Espíritos nos oferecem esses trabalhos todos, que é para a gente não se acomodar, não desistir. Nós não podemos desistir jamais de estudar, de ver as palestras, de ver os estudos todos que são trazidos para nós, que além de ser um benefício para nós estamos na ativa. Nós não podemos pensar, porque a nossa casa do caminho, eu vou falar da nossa casa, está fechada, então, eu acho que não vou voltar mais, não sei o quê. Não, vamos. A casa vai abrir, nós vamos voltar e vamos continuar a nossa caminhada evolutiva, sim, que é lá o nosso porto seguro. Então, vamos começar os estudos. Nós vamos, então, da questão, vamos falar de reencarnação, né, que é a transmigração progressiva. Nós vamos da questão 189 até a questão 196, né? Então, Kardec já começa assim, perguntando assim para os espíritos. Kardec era muito, muito fofo. Nossa, eu adoro Kardec. Ele perguntava tudo, ele deixou tudo tão mastigadinho para a gente, que a gente, lendo, estudando isso, a gente não tem dúvida, porque ele pergunta mesmo. Desde o princípio, nós vamos falar sobre espírito. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Aí os espíritos respondem: não, pois o espírito, como o homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos apenas têm uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco é que a inteligência se desenvolve. Estamos falando de espíritos. Então, Deus criou o espírito. Então, nas primeiras encarnações dos espíritos, lá no mundo primitivo, o corpo que eles encontraram, e que eles também eram bem ainda infantis na sua vivência como espírito, eram aqueles homens bem primitivos, bem até animalizados. Então, nisso tudo, é que eles foram todos evoluindo, espírito com corpo, espírito com corpo. O corpo foi evoluindo e foi dando ao corpo condições dele começar a trabalhar, porque no momento em que o espírito é criado, na fase humanoide, na fase de humanos, porque antes era em princípio espiritual, na fase de humanos, o que acontece? Nós temos a inteligência e o pensamento contínuo. Só que naquele tempo o pensamento era aquele negocinho assim. O homem primitivo, ele não tinha ainda noção de praticamente nada. Depois ele foi indo, foi caminhando, ele foi pensando como fazia isso, como fazia aquilo, foi constituindo família, e foi inventando coisas. E aí, a gente, quando fala em transmigração e fala no homem primitivo, a gente lembra lá do livro dos habitantes de Capela que vieram para cá. Porque até tem uma questão aqui que fala sobre isso. Então, por que nos mundos que estão começando a ser habitados por espíritos, sempre vem espíritos mais evoluídos, digamos, intelectualmente, para ajudar no crescimento? E é o que está se falando da gente agora. Vocês já ouviram falar que o planeta Terra está indo para a fase de regeneração. E aqueles espíritos que teimarem em continuar praticando o mal, ou seja, não seguindo as leis divinas, que a gente sabe que tem aqui muito, tem muitos que já evoluíram, tem todo tipo de espírito encarnado aqui, né? Então, esses espíritos, eles podem muito bem, e isso não é um retrocesso para o espírito, não, eles podem encarnar em mundos primitivos para ajudar aquele povo, porque ele já tem uma inteligência, já tem um caminhar aqui, só não tem moralidade. Então, ele vai para lá para ajudar aquele povo que está começando e valorizar o que ele não soube fazer nesse lugar que ele estava e que ele não aproveitou.
né? Então, olha só como é que a questão é muito para a gente raciocinar mesmo, né? Então, seguindo. Então, Kardec pergunta isso. Então, o espírito tem a sua infância. Como o homem, quando nasce, tem a sua infância. O bebê não, se o bebê nascesse com toda a potencialidade daquele espírito, daquele corpo ali, nossa, seria difícil, às vezes, porque a gente nasce na família que necessita. Nem sempre a família que necessita para caminharmos é aquela família amorosa. Muitas das vezes, vem espíritos ali que precisam se acertar com as pessoas daquela família, por questões passadas lá. Então, o espírito, ele quando encarna, nós quando encarnamos, quando reencarnamos, digamos, nós agora, nessa fase que estamos, como quando sairmos daqui e voltarmos, nós estamos levando já uma bagagem grande de conquistas e de derrotas, com certeza. Isso aí nós trazemos para aquele corpinho daquele, o espírito não perde nada. Só que é necessário ele ficar um tempo limitado naquele corpinho que ainda não tem a consciência de poder se manifestar, para poder ter aquele carinho dos pais. Ele também vai se adaptar, o espírito vai se adaptando, vai crescendo junto com aquele corpo, crescendo, que eu digo assim, vai tomando a sua consciência, né? Porque ele também tem, no momento que ele vem para o corpo, ele perde um pouco, ele começa a entrar num processo de perda de consciência dele como espírito, para poder ingressar naquele corpinho, e assim vai caminhando. Tanto que dizem que a criança ela toma uma consciência melhor de ser humano encarnado com 7 anos de idade, dizem isso, né? Então, a gente fica imaginando que é uma lógica, né? A criança com 7 anos já começa a botar as suas unhinhas de fora, até antes, às vezes. E aí é que a responsabilidade dos pais porque pai e mãe amam seus filhos, mesmo que seja aquele espírito que veio para perturbar, a gente sabe que às vezes acontece, aquele filho que dá trabalho, mas quando eles são pequenininhos, são fofos, a gente ama demais. E aí cabe aos pais ir aparando as arestas negativas que ele vai vendo nos filhos. Mas a maioria das vezes não se faz isso, né? Vamos lá para a segunda pergunta. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Continua Kardec perguntando isso. O estado de infância na vida corporal. Ele faz uma semelhança. Sua inteligência apenas eclode, ela se ensaia para a vida. Isso está falando da alma. O espírito está encarnado já naquele corpo. Aí outra coisa, a 192, vou dar uma puladinha. Pode-se desde essa vida, olha só essa, pode-se desde essa vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar por outros intermediários. Eu levo uma vida certíssima, regrada, só faço bem. Eu já posso sair dessa encarnação aqui, espírito puro? Não. Não. Olha a resposta. Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrestre, mas isso não é perfeição absoluta. Assim como uma criança, que por mais precoce que seja, deva passar pela juventude antes de chegar à idade madura, assim também como um enfermo que passa pela convalescência antes de recobrar toda a sua saúde. E, além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Então, gente, nós temos que progredir em todos os âmbitos para chegar a espírito puro. Temos que passar, talvez, por outros mundos. Vocês vejam, o doutor Bezerra de Menezes, ele passou por essa última encarnação dele, ele conseguiu tudo, ele fez tudo de acordo com a lei de Deus que comportava o nosso planeta Terra. Ele aqui não tinha que aprender mais nada. Ele foi convidado, depois que ele desencarna, passado um tempo, ele foi convidado por Celina, mensageira de Maria, Nossa Senhora.
para ele ir para outros orbes mais adiantados, para continuar a evolução dele lá. E ele pediu permissão para continuar aqui. Tanto que ele nos amava. Ele disse, enquanto visse um irmão dele sofredor, que ele pedia para ficar aqui para ajudar. E foi permitido. Então, ele está aqui hoje, ouvindo as nossas lamentações, os nossos pedidos, porque principalmente na questão da saúde, a gente corre para ele, para a doutora Erma, o tempo todo, porque ele não teve coragem de ir embora e deixar a gente para trás. Olha a nossa responsabilidade com o doutor Bezerra e com tantos outros, né? Então, continuando. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância. Porque ele está falando que a alma que está de infância são aqueles espíritos naquele povo primitivo lá, né? No começo da história. Aí ele dizia assim, infância relativa, mas são almas já desenvolvidas. Eles possuem paixões. Eles nasceram lá no meio selvagem, no meio da mata, mas eles já têm um caminhar. Eles têm paixões, eles sabem o que eles querem. Pode não ter cultura, pode não ter tecnologia a favor deles. E hoje em dia até os indígenas estão até fazendo já faculdade. Mas existem tribos aí no meio lá da Amazônia que de vez em quando descobrem que são totalmente alheios ao mundo aqui fora. Mas eles já têm paixões. Eles já não é a primeira vida deles. É o que ele está dizendo aqui, né? Aí outra pergunta de Kardec. Mas então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Ele fala assim, de desenvolvimento sim, porém não de perfeição. A pessoa que tem paixão já desenvolveu, já sabe um bocado de coisa, mas não de perfeição. Elas são um sinal da atividade da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, a questão que nós começamos a perceber é a nossa questão consciencial. É você saber, é você entender, estou dizendo para a gente agora, que nós somos espíritos e estamos encaminhada para Jesus. E que nós temos que aproveitar essa encarnação. Já não somos mais crianças, eu estou falando isso por mim, tem muita gente novinha assistindo, mas não somos mais crianças. Eu já perdi muito tempo assim que eu digo, eu não tinha esse conhecimento. Né? Eu já vim fase adulta para a doutrina espírita, né? Por questão, com certeza vim trazida pelos meus amigos espirituais por questões de saúde. E aí a gente fica totalmente maravilhado com o que aprende. Meu Deus, mas é isso? E quer passar para todo mundo. Geralmente é assim. A gente quer passar para todo mundo e as pessoas têm o seu momento de querer doutrina espírita, de querer aprender. Né? Nós chegamos no nosso momento. Então, se já chegamos aqui, se já estamos na doutrina, se já estamos estudando, vamos aproveitar esta oportunidade. Porque daqui a pouco a gente está indo embora, daqui a pouco a gente está voltando, e nesse vai e vem, nessa transmigração da alma para lá e para cá, a gente vai adquirindo experiências. Cada vez mais vai adquirindo sabedoria, vai adquirindo consciência do eu, o que eu devo fazer, quais são as leis divinas que eu ainda não estou conseguindo seguir. Então, é um caminho longo, mas lindo. A gente sabendo aproveitar isso, é muito lindo. Então, eu convido vocês e me convido todos os dias. Vamos aproveitar a vida espiritual. Tudo aquilo que nos está sendo oferecido como um banquete de luz pelos nossos amigos. Não vamos nunca nos negar a um trabalho quando somos chamados.
Às vezes nós ficamos assim, meu Deus, mas eu não vou fazer. Chamam, a gente está na casa espírita, chamam a gente para fazer alguma coisa, chamam a gente para participar de alguma coisa. Mas eu não sou capaz, eu não quero assumir esse compromisso. Não quer por quê? É oportunidade, gente, que está sendo nos dada, estão confiando na gente, que a gente pode fazer sim. Então, meus amigos, vamos aproveitar. Vamos lá. Então, a gente sabe que não adianta querer fazer tudo certo. Fazer certinho, sim. Aí vem a outra pergunta. O homem pode, pelo menos, garantir, desde essa vida, uma existência futura menos cheia de amargura? Claro, né? Sem dúvida. Ele pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Apenas aquele que é descuidado, que permanece sempre no mesmo ponto. Não estou ligando para isso, eu não sei nada disso. Fico por ali mesmo fazendo as mesmas coisas que eu faço sempre e não aproveito. Pode um homem, 193, nas suas novas existências, descer mais baixo do que estava durante quanto à posição social, sociedade? Pode. Ele pode hoje estar lá em cima, hoje pode estar lá embaixo. Agora, na questão moral, não. Na questão de espírito, não. Como espírito, não. O espírito não retrograda. Tudo que ele aprende e tudo que ele faz de bom, ele faz. E vamos lá, ele faz e adquire aquilo para ele leva com ele. Então, ele perguntando assim, a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um acelerado, de uma pessoa ruim? Aí ele fala, não, visto que não pode degenerar, o espírito não degenera. E a alma de um homem perverso, ela pode se tornar a de um homem de bem? Pode, desde que ele se arrependa. E é um benefício para ele, é uma glória para ele conseguir isso, né? Todos somos filhos de Deus e todos temos a oportunidade de um dia chegar lá. Mesmo aqueles que estão nos maiores erros, né? O que não pode, o que não acontece, é a pessoa que já adquiriu um patamar de amor, de bondade e tal, na outra encarnação voltar uma pessoa totalmente doida. Não vai acontecer isso. A marcha dos espíritos, aí vem um comentário de Kardec, né? É progressiva e jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem absolutamente do ponto que chegaram. Então, vamos lá, vamos indo que nós estamos com o tempo quase acabando. Então, ele vem perguntando o seguinte, interessante isso aqui, 196, olha só. O fato de os espíritos não poderem melhorar-se, a não ser suportando as tribulações da vida corporal, que eles estão em aprendizado, deve-se concluir que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde devem passar os seres do mundo espiritual para chegar à perfeição? Sim, é isso mesmo. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Então, a vida, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que a gente não progride na vida espiritual? Tem que ficar nesse vai e vem. Para chegar aqui tem que sofrer, tem que passar por isso. Tem porque deve. Deve a lei de Deus. Agora, por que tem que... por que ele se melhora nessas formas? Então, é o filtro. Então, as dores pelas quais nós passamos é o filtro onde nós vamos aprendendo e melhorando. Cada vez que a gente passa por uma situação complicada, não sei se vocês já observaram, todos nós passamos, vira e remexe. Então, quando a gente passa por uma situação bem complicada, a gente sai dali modificado. Pode até continuar, que às vezes a gente vê, nem parece que aprendeu, passou por isso e aquilo, está fazendo a mesma coisa, mas intimamente ele sabe, ele não é mais aquela pessoa. Ele sentiu na carne a dor do que é passar por aquilo. Então, toda vez que ele observar uma pessoa, um companheiro de caminhada passando por aquilo, ele vai se apiedar e vai ajudar. Porque é muito triste quando você sente na carne, o aprendizado está aí. Você sente na pele o que é a dificuldade e você aí, quando vê alguém passando por aquilo, você tem dó, tem pena e procura ajudar. Enquanto você não passa, se a gente não passasse por nada disso, como é que a gente ia aprender? Como é que a gente ia ter compaixão de uma pessoa na dificuldade? Aí vem aqueles despropósitos.
Tá na rua aí, tá na rua pedindo esmola. Vai trabalhar. Ninguém sabe por que aquela pessoa tá ali. Por que vai julgar, gente? Nós não gostamos de ser julgados. Por que a gente julga? Quem somos nós para julgar alguém? É a questão que se fala, né? Meus amigos, nós chegamos no ponto final. Então, eu só quero dizer a vocês o seguinte, eu sempre falo isso, né? Porque a gente vai falando e o tempo passa rapidinho. Eu quero falar para vocês o seguinte, foi muito bom estar com vocês. Vamos aproveitar a nossa encarnação, vamos aproveitar fazendo o melhor possível que pudermos, de acordo com o que nós aprendemos na doutrina. Os espíritos esperam isso da gente, Jesus espera isso da gente. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, esse mestre de amor, possa nos envolver nesse momento, envolver os nossos lares, nos dando calma, nos dando serenidade, para que a gente possa passar por esse momento que nós estamos passando, em que a gente está vendo tantos amigos partirem, a gente está vendo tantos amigos doentes, e a gente fica agoniado, e a gente fica com medo, mas que Jesus possa nos dar esse amparo, que os amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado possam nos orientar e dizer, não temam, estamos com vocês. Fiquem com Deus, meus amigos, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Lembrando, assistam às palestras, assistam aos estudos, porque isso é um bem para a gente, para nós. E que nós sempre nos lembremos, eu estou na carne agora, eu sou um espírito imortal, encaminhado evolutivo. Fiquem com Deus. Um beijo grande, meus amigos.